Frio e calculista. A lei proibida, o vício de nunca sentir nada, a sombra da lei 4. Por que você acha que não sentir nada te torna poderoso? Deixa eu te contar uma história antes de você continuar congelando sua humanidade. Havia um guerreiro que ia para a batalha após batalha. E cada batalha trazia dor, a dor de perder companheiros, a dor de ferir outros, a dor de ver morte de perto. E essa dor era insuportável. Então ele desenvolveu estratégia. Ele construiu armadura de gelo ao redor do coração. Literalmente, visualizava coração congelando antes de cada batalha. E funcionou. Ele não sentia mais a dor. Ele matava sem hesitação. Via morte sem emoção. Lutava sem medo, porque não sentia nada. E ele ficou conhecido como o guerreiro mais temível do reino. Frio, calculista, implacável. As pessoas falavam dele com mistura de respeito e horror. Ele não tem coração, diziam, e ele ouvia e sentia orgulho, porque para ele, não ter coração significava ter poder, significava ser invencível, significava nunca ser vulnerável. Ele tinha virado máquina de guerra perfeita, sem emoções que o atrapalhassem, sem conexões que o enfraquecessem, sem medo que o paralisasse. Mas aí algo estranho começou a acontecer. Fora das batalhas, em tempos de paz, ele não conseguia descongelar o coração. Ele tentava sentir alegria quando a guerra acabava. Nada. Tentava sentir amor pela família que voltava. Nada. Tentava sentir qualquer coisa, gratidão, alívio, satisfação. Mas havia apenas vazio gelado, onde emoções deveriam estar. A armadura de gelo que ele construía, antes de cada batalha, tinha se tornado permanente. Ele não conseguia mais tirá-la. E conforme anos passaram, ele percebeu algo devastador. Ele tinha vencido todas as batalhas externas, mas tinha perdido guerra interna. Ele estava vivo, mas não estava vivendo. Ele respirava, mas não sentia. Ele existia, mas não experimentava. E um dia, velho e sozinho, porque ninguém conseguia se conectar com o homem sem coração, ele percebeu a verdade brutal. A armadura de gelo não o tinha protegido. Tinha o aprisionado. Ele não tinha virado forte, tinha virado congelado. E agora, no final da vida, ele finalmente queria sentir algo, qualquer coisa. Mas era tarde demais. O gelo tinha se tornado quem ele era. E essa história é sobre você. É sobre a armadura que você está construindo, chamando de força. É sobre o gelo que você está colocando no peito, chamando de estratégia. É sobre a frieza que você está cultivando, pensando que te torna poderoso, quando na verdade está apenas te transformando em prisioneiro emocional de você mesmo. E você faz isso baseado em interpretação errada da Lei 4 das 48 Leis do Poder. Sempre diga menos do que o necessário. Você leu essa lei e pensou que significa ser frio, ser distante, não mostrar emoções, não se conectar, transformar-se em máquina calculista que nunca sente nada, porque sentir é fraqueza. Mas você entendeu completamente errado. E essa interpretação errada está te transformando não em pessoa poderosa, mas em fugitivo emocional, viciado em nunca sentir nada. E esse vício de nunca sentir nada, é prisão psicológica que vai te destruir lentamente de dentro para fora. E deixa eu te explicar. O que esse vício realmente é de forma bem simples. Todo mundo tem lado que mostra para o mundo a pessoa confiante, no controle, que nunca é abalada. E todo mundo tem lado que esconde com vergonha o lado que tem medos, que sente dor, que precisa de conexão, que é vulnerável. Esse lado escondido, essa parte de você que você tem vergonha de mostrar, é sua sombra. E na sombra do frio e calculista está terror absoluto de vulnerabilidade. Terror de sentir emoções intensas. Terror de se conectar genuinamente. Terror de ser machucado. E para se proteger desse terror, para nunca ter que confrontar o que está na sombra, você desenvolve estratégia. Você para de sentir. Você congela emoções. Você constrói muros psicológicos tão altos que nada consegue te tocar. E você racionaliza isso como força. Você diz: eu sou forte porque não deixo nada me afetar. Sou poderoso porque sou frio e calculista. Sou superior porque não tenho fraqueza de sentimentos. Mas o que realmente está acontecendo é que você está fugindo, está evitando, está se escondendo atrás de armadura de gelo porque tem medo demais de sentir. E no começo, parece funcionar. Quando você não sente, você não sofre quando o relacionamento termina. Quando você é indiferente,
você não se machuca quando é rejeitado. Quando você é frio, você não experimenta ansiedade de conexão. E seu cérebro registra. Não sentir é igual a segurança. A frieza me protege de dor. E você faz de novo. E de novo. E cada vez que você escolhe não sentir, cada vez que você força emoções para baixo, cada vez que você constrói mais gelo ao redor do coração, você reforça padrão. Até que não é mais escolha. É vício. É compulsão. Você não consegue mais sentir, mesmo quando quer, porque a armadura se tornou permanente. E aqui está onde Lei 4 entra de forma distorcida. A lei diz sempre diga menos do que o necessário. E você interpreta isso como não revele emoções, não mostre o que sente. Seja misterioso sendo emocionalmente morto. Mas lei nunca foi sobre isso. Lei era sobre economia estratégica de palavras para manter mistério e evitar dar munição para inimigos. Não era sobre congelar seu coração e virar robô emocional, mas você distorceu lei para justificar seu vício de nunca sentir nada. E agora você usa a lei como desculpa para evitar exatamente o que mais precisa fazer: sentir, conectar, ser vulnerável quando apropriado. E o que você não vê, o que você está se recusando a ver, é que frieza não é força, é fuga. Não sentir nada não é poder, é paralisia emocional. Ser calculista não te torna superior, te torna desconectado da experiência humana, que é fonte de qualquer significado real. E enquanto você continuar pensando que gelo te protege, você vai continuar construindo prisão cada vez mais fria ao redor de você, mesmo até que você está completamente isolado, completamente sozinho, completamente incapaz de experimentar qualquer coisa que torne vida digna de ser vivida. E vamos falar sobre como isso aparece na vida real. Você está em situação onde poderia se conectar genuinamente. Conversa profunda, momento de intimidade. Oportunidade de ser vulnerável. E o que acontece? Você sente impulso de se fechar, de fazer piada para quebrar a seriedade, de mudar assunto, de colocar máscara de indiferença. Por quê? Porque conexão genuína requer você sentir algo real, e sua sombra está gritando em pânico. Perigo! Se você sentir, você pode ser machucado. Melhor não sentir nada. E você obedece, você congela, você se fecha e depois você racionaliza. Eu estava apenas sendo esperto, mantendo o poder, não deixando ninguém ter vantagem sobre mim. Mas verdade é que você estava fugindo do risco de ser humano. E aqui está a tragédia. Você pensa que está aplicando Lei 4. Pensa que está sendo estratégico com silêncio emocional. Mas o que realmente está fazendo é deixando sombra controlar você completamente. Você não está escolhendo estrategicamente quando ser reservado. Você está compulsivamente fechado o tempo todo, porque tem medo demais de sentir qualquer coisa. E isso não é domínio de si mesmo. É escravidão ao medo disfarçado de estratégia. E nos próximos blocos eu vou te mostrar exatamente como esse mecanismo funciona. Por que você desenvolveu esse vício de nunca sentir nada? Qual o preço real que você paga por viver congelado? E mais importante, como você pode finalmente tirar a armadura de gelo e ter coragem de sentir sem se tornar fraco. Porque poder real não vem de não sentir nada. Vem de sentir tudo e ainda assim ter força para agir apropriadamente. Mas para entender isso, primeiro você precisa ver claramente a prisão que você construiu chamando de fortaleza, e é isso que vamos explorar agora. Então por que exatamente você desenvolveu esse vício de nunca sentir nada? Por que você construiu essa armadura de gelo ao redor do coração? E a resposta está em entender que frieza não é escolha de pessoa forte. É estratégia de sobrevivência de pessoa que foi profundamente machucada e nunca processou essa dor. É defesa desesperada de alguém que decidiu que sentir é perigoso demais e que a única forma de estar seguro é não sentir absolutamente nada. E deixa eu te explicar exatamente como isso começa de forma bem simples. Quando você era mais novo, talvez criança, talvez adolescente, você sentiu algo intensamente. Talvez foi amor que foi traído. Talvez foi confiança que foi quebrada. Talvez foi vulnerabilidade que foi usada contra você. Talvez foi emoção que você mostrou e foi ridicularizado por ela. E aquilo doeu profundamente. E você jurou: nunca mais. Nunca mais vou sentir assim. Nunca mais vou me abrir assim. Nunca mais vou ser vulnerável assim. E esse juramento
essa decisão de se proteger nunca mais sentindo intensamente parecia razoável no momento. Parecia defesa inteligente. Mas o que realmente aconteceu é que você não processou a dor original. Você não curou da ferida. Você apenas construiu um muro ao redor dela e disse: se eu não sentir nada, não posso ser machucado de novo. E aquele muro, aquela decisão de não sentir, foi para sua sombra, aquele lado que você esconde. Lado que tem vergonha das próprias vulnerabilidades. E na sombra, enterrado sob camadas de defesas, está tudo que você reprimiu. Está a dor original que você nunca processou. Está medo profundo de ser machucado de novo. Está terror de que se você se permitir sentir, se você baixar defesas por um momento, toda aquela dor vai voltar inundando você e vai te destruir. E a sombra grita constantemente: não sinta. Sentir é perigoso. Se você sentir, você vai sofrer. E você obedece. Você mantém gelo. Você sustenta frieza. Você vive calculista e distante porque sombra te convenceu de que é a única forma de estar seguro. E aqui está o mecanismo exato de como isso funciona. Cada vez que a emoção surge, cada vez que você começa a sentir algo, alegria, tristeza, raiva, amor, qualquer coisa, sua sombra ativa alarme de pânico, e ela projeta todos os cenários terríveis do que poderia acontecer se você permitir aquela emoção. Se você sentir alegria, você vai se decepcionar quando ela acabar. Se você sentir amor, você vai ser traído. Se você mostrar raiva, você vai perder controle. Se você for vulnerável, você vai ser usado. E esses cenários parecem tão reais, tão ameaçadores, que você automaticamente congela emoção. Você a empurra para baixo. Você coloca mais gelo ao redor do coração. E você volta para estado seguro de não sentir nada. E com o tempo, isso vira automático. Você nem percebe mais o que está fazendo. Emoção surge, você a congela instantaneamente, nem registra conscientemente o que aconteceu. E você vive em estado perpétuo de dormência emocional que você chama de calma ou controle, mas que é realmente apenas desconexão defensiva. E a parte mais triste é que você provavelmente defende isso. Você diz: eu escolho não ser emocional. Eu prefiro ser lógico. Eu sou racional ao invés de reativo. Mas escolha verdadeira requer opção. E você não tem opção. Você está preso em padrão compulsivo de não sentir porque sombra não permite alternativa. E vamos falar especificamente sobre como você distorceu Lei 4 para servir esse vício. A lei diz: sempre diga menos do que o necessário. A intenção é: seja econômico com palavras para manter mistério e poder estratégico. Não revele tudo. Não explique excessivamente. Deixe outros adivinharem. Mas você pegou isso e estendeu para emoções. Não sinta muito. Não se conecte profundamente. Não mostre vulnerabilidade nunca. Seja misterioso, sendo emocionalmente inacessível. E agora você usa a lei como justificativa para seu vício de evitar sentir. E aqui está onde fica realmente problemático. Você começou a equacionar frieza com poder. Você vê alguém que é emocionalmente expressivo e pensa: fraco. Você vê alguém que se conecta genuinamente e pensa: vulnerável demais. Você vê alguém que chora ou ri intensamente e pensa: sem controle. E você se finge superior porque você não faz nada disso. Você é frio, calculista, sempre controlado. Mas o que você não vê é que você não está controlado. Você está paralisado. Não está poderoso. Está protegido demais para viver genuinamente. E deixa eu te dar exemplos práticos de como isso aparece. Você está em relacionamento romântico, amizade, família, e pessoa tenta se conectar emocionalmente com você. Ela compartilha algo vulnerável. Ela mostra que se importa. Ela expressa emoção genuína. E o que você faz? Você se fecha. Você muda de assunto. Você faz piada. Você responde com lógica quando ela está falando de coração. Você mantém distância emocional. E quando ela reclama que você é frio, que você não se conecta, que você não se abre, você pensa: ela é fraca. Ela quer drama emocional. Eu sou melhor por não precisar disso. Mas verdade é que você não é melhor. Você está apenas mais assustado. Assustado demais de sentir para arriscar a conexão real. Ou você está em situação de sucesso. Você alcançou algo significativo. E seria natural sentir alegria, celebração, orgulho. Mas você não sente
nada. Você apenas move para o próximo objetivo. Você não permite-se sentir satisfação porque sombra sussurra. Se você sentir alegria, você vai ficar complacente. Se você celebrar, você vai perder vantagem. Se você sentir orgulho, você vai parar de trabalhar duro. E você obedece. Você mantém frieza e você perde completamente a recompensa emocional de conquista. E com o tempo, você para de saber por que está fazendo qualquer coisa, porque você não permite-se sentir nada sobre resultados. Ou você está em situação de perda. Algo ruim acontece. Seria natural sentir tristeza, frustração, decepção. Mas você não permite. Você força racionalização fria. Não importa, era esperado. Eu não me importo. E você enterra a emoção. E você pensa que está sendo forte. Mas o que realmente está acontecendo é que você está acumulando dor não processada na sombra. E essa dor vai continuar lá, não resolvida, criando mais medo de sentir, forçando mais congelamento, em ciclo vicioso que só piora com o tempo. E aqui está a verdade brutal. Você não é frio e calculista porque é forte. Você é frio e calculista porque é covarde demais para sentir. Isso vai doer ouvir, mas precisa ser dito. Coragem real não é não ter medo, é ter medo e fazer coisa de qualquer forma. E coragem emocional não é não sentir nada, é sentir tudo: a dor, a alegria, a vulnerabilidade, o medo e ainda assim manter-se funcional e agir apropriadamente. Mas você não tem essa coragem. Então você finge que não sentir nada, é superioridade, quando é realmente apenas estratégia de evitação. E sua sombra mantém você preso nisso através de narrativa específica. Ela te convence. Você é diferente. Você é superior. Você transcendeu emoções mesquinhas. Você é lógico, racional, no controle. E você acredita porque acreditar permite você continuar evitando o que mais teme. Sentir algo genuíno e arriscar ser machucado de novo. E enquanto você acreditar nessa narrativa, enquanto você mantiver essa identidade de pessoa fria e calculista, você vai permanecer prisioneiro emocional de você mesmo. E vai continuar pensando que prisão é palácio de poder quando é realmente apenas cela gelada onde você está completamente sozinho. E nos próximos blocos, vamos ver exatamente quanto isso te custa. O preço real de viver congelado. E depois, vamos ver como você pode finalmente ter coragem de descongelar, de sentir, de viver genuinamente, sem se tornar fraco ou descontrolado. Mas primeiro você precisa aceitar verdade dura. Você não é frio e calculista porque escolheu ser. Você é assim porque sombra te forçou a ser. E isso não é poder, é prisão que você construiu para si mesmo e que está chamando de estratégia porque é menos doloroso que admitir que você está fugindo de ser humano. Porque humano significa vulnerável, e vulnerável significa possibilidade de dor. Agora vamos falar sobre o preço real que você paga por esse vício de nunca sentir nada. E o preço não é pequeno. Não é algo que você pode compensar com conquistas externas ou aparência de controle. O preço é sua humanidade, é sua capacidade de viver vida que realmente importa. É transformação lenta de pessoa em máquina que funciona, mas nunca realmente vive. E enquanto você mantiver a armadura de gelo, enquanto continuar pensando que frieza é força, você vai continuar pagando esse preço até não sobrar nada de você, exceto casca vazia performando vida. E o primeiro custo é solidão absoluta. Não solidão de estar fisicamente sozinho, você pode estar rodeado de pessoas. É solidão de nunca ser conhecido genuinamente. Porque quando você é frio e calculista, quando você nunca mostra o que realmente sente, quando você mantém todos à distância emocional, ninguém realmente te conhece. Eles conhecem máscara, conhecem performance, conhecem versão fria que você projeta. Mas você real, com sentimentos e vulnerabilidades e humanidade, essa parte está escondida tão profundamente que nem você mesmo tem acesso a ela mais. E isso cria tipo de solidão que é devastadora. É estar em sala cheia e sentir-se completamente isolado. É ter relacionamentos, mas nunca conexões reais. É falar com pessoas, mas nunca realmente se comunicar. Porque comunicação real, conexão genuína, relacionamento verdadeiro, tudo isso requer você sentir algo e permitir outra pessoa ver que você sente. Mas você não pode fazer isso. Sua sombra não permite.
Então você permanece eternamente isolado atrás de muros de gelo que você construiu, chamando de proteção, mas que são realmente apenas prisão. Segundo custo, perda completa de significado. Porque significado na vida vem de emoções, vem de se importar com algo o suficiente para sentir intensamente sobre isso. Vem de conexões que te movem, vem de experiências que te tocam. Mas quando você não permite se sentir nada, quando você mantém frieza calculista, constante, você perde acesso a qualquer significado real. Suas conquistas não significam nada porque você não permite se sentir satisfação. Seus relacionamentos não importam porque você não permite se sentir conexão. Sua vida se torna a série de eventos que você atravessa sem realmente experimentar nenhum deles. E com o tempo, isso leva a questionamento devastador. Por que estou fazendo qualquer coisa? Se nada me faz sentir algo, se não há satisfação real em conquista, se não há alegria em sucesso, se não há conexão em relacionamento, então qual é o ponto? E você não tem resposta, porque você cortou acesso à única coisa que poderia dar resposta. Capacidade de sentir que algo importa, e você fica vazio. Não vazio de forma pacífica ou zen. Vazio de forma que é como um buraco negro no centro da sua existência que consome qualquer possibilidade de vida ter significado. Terceiro custo, paranoia e desconfiança perpétua. Porque quando você é frio e calculista, quando você nunca se conecta genuinamente, você naturalmente assume que todos são assim. Você projeta. Se você está sempre calculando, sempre manipulando emocionalmente através de frieza, então obviamente todos estão fazendo o mesmo. Se você nunca é genuíno, então ninguém pode ser genuíno. E isso te torna paranoico. Você vê cálculo onde há sinceridade, vê manipulação onde há genuinidade, vê estratégia onde há espontaneidade. E você não pode confiar em ninguém porque você não confia em si mesmo para ser genuíno. E essa paranoia te isola ainda mais, porque você trata todos com suspeita, todos sentem isso e se afastam. E você interpreta afastamento deles como prova de que você estava certo em não confiar. E o ciclo se aprofunda. Você fica mais frio, mais desconfiado, mais isolado. E chama isso de ser realista quando é realmente apenas projeção de sua própria incapacidade de ser genuíno. Quarto custo, exaustão de manter máscara constantemente. Porque frieza calculista não é estado natural. É performance. É máscara que você mantém. E manter máscara constantemente, forçar-se a não sentir quando emoções surgem, reprimir continuamente qualquer impulso de conexão genuína, isso é trabalho psicológico massivo, consome energia mental enorme, e você nunca pode descansar, nunca pode simplesmente ser. Você está sempre vigiando, sempre controlando, sempre certificando que gelo não derrete nem por momento. E essa exaustão não é óbvia. Não é cansaço físico que sono resolve, é desgaste psicológico profundo que te corrói lentamente. E você não conecta isso com frieza. Você pensa que está exausto por trabalho ou estresse ou qualquer outra coisa. Mas verdadeira fonte é esforço perpétuo de reprimir sua própria humanidade. É batalha constante contra você mesmo, para não sentir o que naturalmente sentiria. E você não pode ganhar essa batalha. Você só pode continuar lutando até queimar completamente. Quinto custo, perda de intuição e criatividade. Porque intuição e criatividade vem de parte emocional de você, vem de sentir sutilezas, de conectar-se com o fluxo, de permitir insights surgirem sem controle rígido. Mas quando você é frio e calculista, quando você só opera de lógica rígida, você perde acesso a isso. Você se torna previsível, mecânico, limitado ao que pode ser calculado logicamente. E você perde toda a riqueza de inteligência emocional, de leitura de situações sutis, de capacidade de responder fluidamente ao invés de rigidamente. E na prática, isso te torna menos efetivo, não mais. Porque vida real não é jogo de xadrez onde tudo pode ser calculado. É caótica, emocional, imprevisível. E pessoas que podem sentir, que têm inteligência emocional ativa, que podem se conectar e ler situações emocionalmente, elas navegam isso melhor que você com toda a sua lógica fria. Você pensa que está sendo superior, sendo calculista, mas está apenas se cortando de ferramentas cruciais que você precisa para navegar mundo real, cheio de seres humanos emocionais. Sexto custo, incapacidade de ter relacionamentos reais,
que são fonte de apoio genuíno, porque quando você precisa de ajuda, quando você está em dificuldade, quem vai estar lá para você? Não as pessoas que você manteve à distância emocional, não os relacionamentos superficiais baseados em utilidade calculada. Você não construiu conexões reais que sobrevivem a momentos difíceis porque você nunca investiu emocionalmente nelas. Você estava ocupado demais sendo frio e calculista para construir rede de apoio genuíno. E agora, quando precisa, você está sozinho. E sétimo custo, talvez o mais devastador. Você perde a si mesmo completamente. Quando você passa anos reprimindo emoções, forçando frieza, mantendo distância de tudo que poderia te fazer sentir, você eventualmente não sabe mais quem você é. Você é apenas coleção de cálculos e estratégias. Você não conhece seus próprios desejos genuínos porque você nunca permite se sentir desejo. Não conhece seus valores reais porque você nunca permite se sentir o que importa para você. Não conhece sua própria humanidade porque você a enterrou tão profundamente sob gelo que ela pode estar completamente morta. E aqui está a ironia final e mais brutal. Você construiu essa frieza, desenvolveu esse vício de nunca sentir nada para te proteger de dor. Mas no processo, você criou dor muito maior e mais duradoura. Dor de solidão perpétua, dor de vida sem significado, dor de exaustão de manter máscara, dor de nunca ser conhecido, dor de viver, mas não realmente viver. Você evitou dor aguda de vulnerabilidade específica e criou em troca dor crônica de existência vazia. E essa dor crônica nunca vai embora enquanto você mantiver gelo. Ela só piora conforme anos passam, e você se torna cada vez mais desconectado de qualquer coisa que torna a vida digna de ser vivida. E o custo final que precisa ser dito claramente: você perdeu seu poder real. Você pensa que frieza te dá poder, mas poder real vem de conexões genuínas que criam alianças verdadeiras. Vem de pessoas querendo te ajudar porque se importam com você genuinamente. Vem de ser capaz de inspirar outros através de paixão real, não apenas cálculo frio. Vem de inteligência emocional que te permite navegar complexidade humana. E você não tem nada disso. Você tem apenas frieza que repele, cálculo que isola e a máscara que exaure. Isso não é poder. É ilusão de poder que esconde impotência profunda de pessoa que está com medo demais de ser humana. Então, como você sai da prisão de gelo? Como você finalmente descongela e tem coragem de sentir sem se tornar fraco ou descontrolado? E a resposta é: processo que vai parecer aterrorizante para sua sombra, mas é a única coisa que realmente funciona. Você precisa tirar a armadura de gelo, uma camada por vez, e aprender que sentir não te destrói, que vulnerabilidade apropriada não é fraqueza, que conexão genuína não é perigo. E isso requer coragem muito maior que qualquer frieza calculista jamais requereu. Porque é fácil se esconder atrás de gelo, é difícil ter coragem de sentir. E deixa eu te explicar o que é poder verdadeiro, de forma que fica claro: poder não é não sentir nada. Poder é sentir tudo e ainda assim manter capacidade de agir apropriadamente. É ter coragem de experimentar emoções intensas, amor, raiva, alegria, tristeza, medo, e não ser controlado por elas, mas também não reprimi-las. É ter força de ser vulnerável quando estratégico, conectado quando apropriado, genuíno, sem ser ingênuo. E isso é infinitamente mais poderoso que frieza calculista, que é apenas fuga disfarçada de estratégia. E o primeiro passo prático para descongelar é começar pequeno e consciente. Você identifica a situação de baixo risco, talvez momento sozinho ou com pessoa que já demonstrou ser segura, e você conscientemente permite se sentir algo. Talvez você assiste filme que te move e você permite lágrima. Talvez você ouve música que te toca e você permite se sentir emoção que ela evoca. Talvez você lembra algo que te fez feliz e você permite se sentir a alegria dessa memória. E você faz isso observando: eu estou sentindo algo e eu não estou morrendo. Eu não estou desmoronando. Eu estou apenas sentindo. E conforme você faz isso repetidamente, conforme você pratica permitir emoções em doses controladas, sua sombra começa a recalibrar. Ela aprende: talvez sentir não seja tão catastrófico quanto eu pensava. Talvez eu possa tolerar emoções sem ser destruído. E o gelo começa a derreter lentamente. Não de uma vez, isso seria avassalador. Mas gradualmente, camada por camada, você recupera acesso à sua humanidade.
Segundo passo é confrontar especificamente o que está na sua sombra. Qual é a dor original que te fez construir a armadura de gelo? Qual é o medo que está te forçando a não sentir? Provavelmente é memória de tempo que você foi vulnerável e foi profundamente machucado. E você precisa voltar a essa memória, não para reviver trauma, mas para finalmente processá-la, para reconhecer: isso aconteceu. Foi doloroso, mas não define toda a realidade. Uma experiência ruim de vulnerabilidade não significa que toda vulnerabilidade é perigosa. E você precisa separar passado de presente. Aquela situação onde você foi machucado era contexto específico com pessoa específica. Não é universal. Não significa que todos vão machucá-lo se você se abrir. Significa que aquela pessoa específica não era segura. E você pode aprender disso sem generalizar para todos são perigosos, melhor nunca sentir nada. Você pode desenvolver discernimento sobre quem é seguro para a vulnerabilidade, ao invés de fechar-se completamente para todos. Terceiro passo é reinterpretar Lei 4 corretamente. Sempre diga menos do que o necessário. Não significa nunca sentir nada. Significa ser estratégico com palavras. Não revelar tudo. Manter mistério apropriado. Mas mistério vem de ter profundidade que você revela seletivamente, não de ser emocionalmente morto. Pessoa verdadeiramente misteriosa é aquela que claramente sente profundamente, mas escolhe revelar isso seletivamente. Não pessoa que não sente nada e, portanto, não tem nada para revelar. E quando você entende isso, você vê que pode aplicar a Lei 4 corretamente, enquanto ainda sente. Você pode ter emoções ricas e conexões profundas, e ainda assim ser estratégico sobre o que revela, e quando você pode sentir amor intenso, e ainda assim não derramar tudo imediatamente. Pode sentir raiva justificada, e ainda assim escolher o momento certo para expressá-la. Pode ter vulnerabilidades, e ainda assim ser seletivo sobre com quem compartilha. Isso é poder real. Capacidade de sentir e escolher estrategicamente como expressar, não incapacidade de sentir nada. Quarto passo é construir relacionamentos genuínos gradualmente. Você identifica a pessoa que demonstrou confiabilidade através de ações e você pratica vulnerabilidade pequena com ela. Talvez você admite que algo te incomodou. Talvez você compartilhe a preocupação menor. Talvez você mostre que algo te tocou emocionalmente. E você observa como a pessoa responde. Se ela responde com empatia e respeito, você acaba de identificar pessoa com quem pode construir conexão mais profunda. E gradualmente, com pessoas certas, você constrói rede de relacionamentos genuínos que são baseados em você real, não em máscara fria. E conforme você faz isso, conforme você permite-se ter conexões reais, algo extraordinário acontece. Você descobre que você é muito mais poderoso conectado do que isolado. Relacionamentos genuínos te dão apoio real, dão feedback honesto, dão perspectivas que você não teria sozinho, dão alianças verdadeiras, e tudo isso é poder genuíno que você nunca teve quando estava sendo frio e calculista e isolado. Quinto passo é desenvolver inteligência emocional ativa. Ao invés de reprimir emoções, você aprende a entendê-las. Você reconhece. Essa raiva está me dizendo que fronteira foi violada. Essa tristeza está me dizendo que perdi algo importante. Essa alegria está me dizendo que algo está alinhado com meus valores. Emoções são informação valiosa, não fraqueza a ser suprimida. E quando você usa emoções como dados ao invés de reprimi-las como ameaças, você se torna infinitamente mais efetivo em navegar a vida e relacionamentos. E aqui está o poder verdadeiro que vem de descongelar. Você finalmente vive de verdade. Você experimenta alegria real quando algo bom acontece. Sente satisfação genuína quando alcança algo. Tem conexões que realmente importam. Sente que vida tem significado porque você permite-se se importar com coisas. E você descobre que coragem de sentir, longe de te tornar fraco, te torna forte de formas que frieza calculista nunca poderia. Porque agora você tem algo pelo que viver. Não apenas existência vazia que você atravessa sem realmente experimentar. E vamos ser claros sobre o que isso não significa. Não significa você se torna emocionalmente descontrolado. Não significa você chora em cada situação. Não significa você se torna dependente emocionalmente. Significa você tem acesso total ao espectro emocional humano e capacidade de escolher como responder ao invés de estar preso
Em congelamento perpétuo, significa você pode ser vulnerável quando apropriado e defendido quando necessário. Pode se conectar genuinamente e ainda manter fronteiras saudáveis. Pode sentir intensamente e ainda agir estrategicamente. E se você está assistindo isso e reconhecendo que você é frio e calculista, não por força, mas por medo, se você vê que a armadura de gelo que você construiu é prisão, não proteção. Se você entende que vício de nunca sentir nada está te roubando sua humanidade e sua vida, deixa seu like. Agora, se inscreve no canal porque este é tipo de conteúdo que não te ensina como ser mais frio, mas como finalmente ter coragem de ser humano de verdade. E mais importante, vai nos comentários e me responde uma coisa. Qual é a emoção que sua sombra mais teme? Qual sentimento você está mais aterrorizado de permitir? Escreve isso, porque quando você nomeia o medo, quando você identifica especificamente o que está te forçando a permanecer congelado, você dá primeiro passo para descongelar. E só quando você descongela, quando você finalmente tem coragem de tirar a armadura de gelo e sentir, é que você pode ter vida que vale a pena viver. Não existência fria, calculando estrategicamente, mas nunca experimentando nada real. Mas sim, a vida genuína onde você sente, conecta, importa-se, vive intensamente. E essa vida, essa coragem de ser vulnerável e humano, é o único poder que realmente vale a pena ter. Escolhe coragem, escolhe descongelar, escolhe sentir, porque no final, quando você olhar para trás na sua vida, você não vai se arrepender de ter sentido demais. Vai se arrepender de ter sentido de menos, de ter mantido a armadura quando poderia ter se conectado, de ter ficado frio quando poderia ter vivido intensamente, e não há tragédia maior que chegar ao fim da vida e perceber que você nunca realmente viveu, porque estava ocupado demais, protegendo-se de viver. Então tira o gelo, sente algo, vive de verdade e descobre que poder real não estava na frieza que te isolava, mas na coragem de ser humano que te conecta.